Estamos no lobby! Mais um episódio aqui na Gamescom Latam 2025. Por favor, que venham mais episódios desse jeito, porque eu adoro pegar o pessoal aqui de São Paulo pra gente sentar na mesa e fazer o podcast, que é o que a gente gosta. Tá bem animada mesmo. Tô meio energético. Muito bom. E agora aí na mesa com a gente, cara, graças a Deus eu consegui fechar a agenda com esses dois aqui. E os maravilhosos. Eu quero uma salva de palmas até pra vocês mesmos, tá bom? Gigo e Daniel da Dongo Dongo. Aê! Sejam bem-vindos, meninos. Vocês estão Oiê. bom? Muito bem. Tudo bem, tudo ótimo. Por favor, se apresentem. Quem são vocês? Quem são? Posso começar, Ana? Claro, lógico. Eu sou o Gigo, eu sou um criador de conteúdo de jogos musicais, mais voltado a Guitar Hero, Clone Hero e Fortnite Festival atualmente, né? E estamos aí desde 2020 criando conteúdo, fazendo lives, postando vários vídeos. E é isso. Perfeito. E eu sou o Daniel, eu tenho uma banda que se chama Dongo Dongo e a gente faz trilha sonora para videogames e músicas inspiradas em videogames, e foi por causa disso que a gente começou a fazer conteúdo, que também foi em 2020, que aí eu comecei a postar as coisas no TikTok da banda, e na época tinha umas estratégias de marketing de você postar, sei lá, 5 vídeos falando de videogame e 1 vídeo falando da sua música de videogame. A gente foi tentando fazer isso, os vídeos foram dando certo, e hoje a gente é uma banda, mas também é um perfil de conteúdo no TikTok também. E é isso. Arrasaram. Eles arrasam muito no TikTok, Muito. tá? Por isso que eles estão aqui, que a gente não chama qualquer pessoa também, né? Mas vamos lá, Gigo, você primeiro. Gigo, por que você decidiu abrir a conta no TikTok e como você decidiu que isso seria seu tipo de conteúdo? Sim, eu criava conteúdo, fazia live de jogos de tiro. Eu fazia live de Rainbow Six, e aí teve uma live que eu perguntei pra galera se eles achavam ruim eu jogar Guitar Hero um dia, assim. E um amigo meu, que é o Falk, ele me indicou um jogo, que era um jogo pra PC gratuito, assim, chamado Clone Hero. E você podia adicionar as músicas e tal. E aí eu fiz uma live dessa, assim, e uma dessas músicas que a galera personaliza, a comunidade personaliza músicas pro jogo, né? Eles fizeram uma com vinhetas da Globo. Sabe, os comerciais bom. da Globo? E aí eles colocaram tudo numa coletânea, e aí eu postei o clipe dessa música no Twitter na época. E aí eu fiz a live na sexta, eu postei no sábado. No sábado mesmo viralizou o corte. E aí, a Globo retweetou o vídeo. E aí eu pensei, eu acho que isso pode ser um caminho, porque ninguém fazia isso, sabe? E aí eu pensei em fazer e comecei a criar conteúdo de Guitar Hero. Aprendi como fazer as músicas, então eu mesmo faço as músicas pro jogo. Eu faço as músicas que eu jogo nas lives. Eu posto vídeo das músicas que eu mesmo faço. Então a produção, ela é completamente... É quase artesanal, assim, sabe? Envolvendo o Guitar Hero. E aí, recentemente, a gente começou a fazer conteúdo do Fortnite Festival, que é um jogo musical dentro do Fortnite, né? Então, meio que começou assim, pegando essa inspiração de outros criadores de lá fora mesmo, assim, mas eles não criavam as músicas. Então, o que eu fiz de diferente foi começar a criar as músicas pro jogo, pegar músicas que já existem e colocar pro jogo, e deu muito certo, assim, sabe? Eu cresci muito nas minhas redes, não só no TikTok, mas nas outras redes sociais também. Cresceu tanto que até apareceu em BBB. Sim, recentemente a gente apareceu no Big Brother. Loucura isso, tá? Um dos participantes, ele meio que fazia covers, assim, e virou meme esses covers, aí a gente colocou uma trilha um cover dele no Guitar Hero e apareceu no programa, foi muito legal. Cara, isso foi sensacional. Incrível, Bravo. incrível. Muito bom. Explodiu. E você, Dan? Então, o projeto da Dongo Dongo em si, ele meio que precede as redes sociais como objetivo. A gente tem essa banda desde 2018, a gente lançou nossos primeiros materiais em 2019. E aí a gente estava estudando essas estratégias de você, promover o seu som online, né? E o que aconteceu foi que aí deu a pandemia, cada um da banda foi ficar com a própria família, e tava cada um numa cidade, a gente não tinha muito como proceder as coisas assim da banda, então a gente adotou 2 coisas. A gente deixou de fazer um som mais rock e foi para um negócio um pouco mais retrô, 8-bit, que era um negócio que tava fazendo no computador, e a gente começou a postar as coisas no TikTok. Só que eu comecei a falar sobre videogame no TikTok, eu tomei gosto por isso, eu não sei, era um negócio que meio que... Falei, poxa, eu tô aqui na minha casa, eu tô preso em casa, não posso sair, não posso fazer nada. E eu adoro abrir a câmera. Eu sempre gostei de, fazer story engraçado, fazer piada, falar bobagem, tal. Eu falei, eu vou fazer isso no TikTok sobre videogame. E de repente encaixa um conteúdo sobre a banda lá, né?
E aí o perfil meio que virou um negócio próprio dele, assim, e, poxa, eu super, super adoro fazer esse tipo de vídeo também, e hoje em dia os meus clientes de trilha sonora descobrem a gente por causa do conteúdo que a gente faz, e fora o conteúdo de trilha sonora, eu também faço uns conteúdos de palhaçada de videogame também, e aí é meio que isso. Eu quero voltar nos primórdios agora. De onde que veio essa paixão por música e pelos jogos? Tá. No meu caso, eu fui das últimas crianças a ter um PlayStation 2 na minha rua, assim. E eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu e ele tava jogando Guitar Hero 2 na época. E no mesmo momento que eu descobri o Guitar Hero, eu tava aprendendo a tocar guitarra. Então, meio que uma coisa puxou a outra, sabe? E eu aprendi a tocar guitarra sozinho, sabe? Então, tipo, meio que o Guitar Hero meio que inspirou isso a eu, né, meio que floresceu isso dentro de mim e as duas coisas cresceram junto, né? E a música meio que já vivia no nosso cotidiano ali. Eu, pelo menos, eu gosto muito do Tony Hawk. Tony Hawk é um jogo que tem uma trilha sonora muito extensa, boa, assim. velho. E a gente descobre muita coisa boa pelo Tony Hawk, né? E o Guitar Hero meio que floresceu isso, eu acho que todos nós, assim, sabe? De ouvir rock, de descobrir quem era o Tom Morello, por exemplo, sabe? Quem é aquele guitarrista de boné, sabe? Cara Tipo, que apareceu aqui na né, no então, jogo. e aí a gente, tipo, eu pelo menos comecei a ver isso com mais carinho e colocar isso mais na minha vida, a música, assim, sabe? Então, essa paixão por música, ela já me rondava pela minha criação de ter um tio que escutava MPB, que escutava um rock, assim, e isso floresceu com o Guitar Hero e com os jogos mesmo, na época do Play 2, assim. Então, meio que veio daí, assim, a minha paixão por música e como eu descobri Guitar Hero na mesma época, então a paixão por jogos de música surgiu no mesmo momento, assim, sabe? Então acho que foi por aí. Que massa. A minha mãe foi no show do Paul McCartney enquanto eu tava grávida de 7 meses, e aí é isso. Não, tô brincando. É isso. Aconteceu! Foi por osmose. Mas assim, eu sempre gostei de música, sempre gostei de tocar. Eu era um cara muito ruim de ser um aluno de música, sabe? Até tentei fazer aula de violão, eu era, nossa, professor, vamos passar essa daqui, vamos! Aí eu chegava em casa e tirava outra que eu queria, assim. Então eu sempre fui mais do ouvido do que da leitura. Nunca fui um cara que meio que encaixei, assim, na leitura. Mas eu gostava muito de tocar de ouvido, assim. Comecei a tocar eu sou canhoto, né? E eu não sabia que eu era canhoto porque eu comecei a tocar no violão velho que tinha lá em casa sozinho. Eu não sabia que tava ao contrário. E aí, quando eu fui começar a aprender mesmo, já tinha muito acostumado com isso. Então, até hoje, eu toco Ao de contrário. ponta cabeça. E aí... O bicho colocou já o jogo no difícil, Não, mano. sem saber, né? Sem saber. Foi lá, quis fazer sozinho. Ah, tá bom, não, consigo. Vai, vou ver 2 anos depois pra perceber que eu tava tocando tudo ao contrário. Que louco. Mas aí depois eu fui. Depois eu me formei em arquitetura e depois eu fui pra produção musical. Eu também sou formada em arquitetura. Olha aí, então. Exato. E você Quem também é não formado ficou em na arquitetura. não faz. Não fica em não. arquitetura. O único caminho seguro pra você não se tornar um arquiteto é fazer. Não, mentira. Mas, enfim, da minha turma também, metade ficou, metade vazou, assim. Mas aí eu me formei em arquitetura e depois eu fui pra produção musical. E na produção musical, sempre gostei de videogame. Meu TCC de arquitetura foi de videogame. E eu sempre gostei de videogame. E eu falei, pô, juntar uma galera pra fazer um projeto pra músicas inspiradas em videogame, né? E aí o Antônio da banda, a gente se conhece desde lá de Rio Claro, a gente tocava junto desde que era criança. E aí, quando ele mudou pra São Paulo de novo, a gente retomou e começou a tocar de novo e surgiu a Dongo Dongo em si. E aí é isso, a música é meio que desde a infância até uma ambição profissional, assim, né? Arrasaram. Vocês têm referências musicais, acredito eu, né? O que vocês mais gostam de ouvir? Tipo, bandas favoritas, cantores favoritos? Cara, assim, como a minha live ela é de pedidos de músicas, eu escuto muita música diferente. Você é eclético, viu? Você É, tem uma eu- pessoa que tem. Então, e eu sou uma pessoa muito eclética. Eu já fui. Vou dar uns exemplos de shows que eu já fui. Eu já fui no show da Lady Gaga, eu já fui no show do Iron Maiden, aí eu já fui no show da Demi Lovato, eu já fui no show do AC/DC, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu escuto de tudo. Eu gosto muito de música mesmo, assim. Não tenho uma banda, assim. Mas se tivesse que escolher uma banda que meio que me ajudou, principalmente a aprimorar o meu gosto por música, é o Paramore. O Paramore é uma banda que eu acho que, né, a gente cresceu ouvindo o Paramore. É bom demais. E eu acho que é a banda que marca isso, e principalmente
pelo estilo deles. Eles mudaram muito ao longo dos anos e o meu gosto musical mudou junto também. Então eu acho que o Paramore é uma banda assim que pode significar um Ponto de Sim, referência. um ponto de referência. Assim. Sim. Sabe aquele tipo de pergunta que a pessoa faz? O que é que todo mundo gosta, menos você? É Paramore, gente. Eu não consigo. Por quê? Nunca Sério? consegui, eu não sei porquê. Tipo, é incrível. Amiga, É muito incrível, eu sei, mas eu não consigo. Eu nunca consegui. Desde a Você tá adolescência. escutando errado. Que Eu tô triste. escutando errado. Isso é muito triste. É muito triste. Eu não sabia dessa informação. Me perdoe você que tá ouvindo também. Você vai me demitir? Não. Então tá tudo bem. Agora o Daniel tava olhando pra câmera, ele tava muito com raiva de mim. Eu estou... Aí Já sei chora. falar, Eu sei que o público tá Ficou tão sem chocado quanto palavras. eu. Não, Impactado. mentira, mas é só pela piada mesmo. Eu entendo não gostar de bandas que todo mundo gosta, faz parte, assim. Mas... Eu pensei no Paramore e eu esqueci a pergunta. Qual que era a pergunta? Não era uma banda Referências que é referência, musicais. Então, uma referência exato. musical. A minha família sempre foi do rock, né, meu? A minha família sempre foi do rock. E aí, lá em casa, minha família gosta muito de Beatles e Elton John. Então, assim, de infância, Nossa. as coisas que eu mais escutava era isso. Mas aí, quando eu comecei a querer tocar guitarra, mesmo porque eu tocava piano, né, quando eu era pequeno, eu fazia aula de piano. E aí, quando eu comecei a querer tocar guitarra mesmo, foi por causa do John Frusciante, do Red Hot Chili Peppers. Eu acho bem... Eu não sei, eu não gosto muito de guitarra solo, sabe? Os caras... Não é minha vibe, eu gosto mais de pessoas que fazem riffs de guitarra legais. E aí, eu gosto muito do John Frusciante, foi minha primeira grande influência como guitarrista. Aí, comecei a jogar videogame, aí eu gosto de... o Koji Kondo, Nobuo Uematsu, né? Aí eu já sempre fui pra esse lado da parada dos videogames, assim, que a minha música favorita da vida é Dire Dire Docks, que é um tema da fase de água do Mario 64, porque é sublime. Escutem Super Mario 64. E eu adoro essa música, eu amo de paixão, assim. E aí, então foi meio que assim, foi juntando um negócio de guitarra, né, com rock. O rock tem muito pautado na guitarra, mas com esse lado mais composicional da trilha sonora de videogame, que é meio com um amálgama, assim, de coisa. Mas hoje em dia eu escuto tudo, eu adoro eletrônico também, gosto muito de hip hop, e pra escutar as trilhas sonoras, meio que isso, a galera sugere temas, e a gente tá fazendo trilha sonora de videogame, meio que chega com referências que você não decide, né? Você tem que olhar o que o cliente tá te... Olha, eu quero uma referência nisso aqui e tal, sei o quê, mistura isso com isso, e aí você tem que absorver um pouco daquilo pra criar na sua cabeça o que vai ser a trilha sonora daquele jogo, né? Então eu acho que é um lado muito bom acho que nas nossas áreas isso meio que se aplica, que a gente tem contato com muita música diferente, né? Nem que não seja, poxa, a gente descobrir, mas alguém envia pra gente, alguém fala... E aí a gente acaba tendo contato com muita coisa legal, né? Sim, o estilo que eu mais escuto atualmente é R&B, sabe? Tipo hip hop. sim. Não tem nada a ver com Guitar Hero, né? O pessoal acha que eu sou metaleiro, eu sou roqueiro e tal. Mas eu escuto mais R&B atualmente, entendeu? Então, assim, eu acho que a nossa paixão por música expande o nosso gosto, né? Exatamente. Então, Nossa, tipo, meio falou que... bonito, hein? Que Eu acho canetada. que isso ajuda, tipo, a gostar de coisas, assim, sabe? Eu, pelo menos, não desgosto de muita coisa. Exato. Entendeu? Então, Perfeito, mas agora eu vou direcionar a pergunta pra vocês. Qual que é a banda ou cantor que todo mundo fala super bem e vocês falam, não é tanto assim, gente? nossa, pergunta difícil. Eu acho que eu tenho uma banda. Fala primeiro, então. A banda, o cantor. Eu não sou muito do Imagine Dragons, mano. Eu Ok. acho. E eu acho muito básico, sabe? Tipo assim, é muito bem produzido, os caras eles investem legal. Eu não sou muito. Maroon 5, eu acho que lançou um álbum muito bom e depois só, tipo, vampiro de trend, assim, sabe? Atualmente eu não Eu gosto também de sou Maroon assim 5. com o Maroon 5. Eu acho. É meio que eu eu não sei, ó. Estou supondo aqui, senhor Adam Levine, não fique bravo comigo, mas parece muito um bagulho assim. Precisamos ficar na trend, precisamos. Ok. Mais. Muito comercial. E muito mais isso do que o som que eu quero fazer, assim, sabe? Eu lembrei de uma banda que todo mundo gosta e eu não gosto muito. O Korn. Korn? Pode crer. O Korn é uma Caracas. banda que, assim, por mais que eu curta as músicas quando pedem na live, tipo, eu gosto, tipo, né? Mas se fosse pra escolher uma banda que eu não... Sabe, você não pode escutar mais essa banda pro resto da sua vida. Ia ser Korn, que eu ia escolher, entendeu? Justo. Não curto muito. Não sei. Não bateu o santo. Ok. Porque bater o santo com corda é meio difícil mesmo. Então.
Te entendemos, te entendemos. É, Você falou que tocava piano. Comecei com piano. Começou com piano, foi pra guitarra. Isso. Tem outro instrumento que você toque? Eu tocava na bateria da faculdade, toquei caixa e um pouquinho de repique, mas eu tenho tendinite, daí eu parei. Ok. Eu falei, não, isso aqui não tá dando. Tá Tá sendo colaborando. mais boa a ideia, sabe? Mas, assim, em questão de composição, a gente compõe pra tudo. Eu componho muito pra orquestra na trilha sonora, né? A gente faz a composição pra orquestra. Eu não saberia tocar um violino, mas eu sei escrever um violino, produzir o som de um violino e tal, sei lá o quê. Perfeito. Mas de tocar mesmo, o que eu mais gosto de tocar é violão e guitarra. Eu me divirto muito. Piano é mais porque, como você só precisa de um dedo por vez pra tocar uma tecla, em vez da guitarra, que é no mínimo 2, é mais fácil você compor no piano. Então, a maioria, você vai ver esses estúdios de compositor, o pessoal escreve música tudo no piano. Entendi. E E- você toca outra coisa? cara, eu toco, como eu falei, eu aprendi a tocar guitarra sozinho, né? Aham. Vendo, na época, né? Eu vou denunciar muito minha idade agora. Que eu comprava revista na banca que tinha algumas. Tipo, eu fui aprendendo a tocar violão com música do Zeca Pagodinho, da Ivete Sangalo, sabe? Então, Arrasou assim, eu demais. comprava essas revistinhas Muito assim, de bom. violão. E eu toco um pouco de baixo, né? O baixo, ele, apesar de ser muito diferente, mas ele tá próximo ali do estilo, né? E um pouco de bateria também, mas é bem pouquinho, assim. Mas É a só uma guitarra. levadinha ali. Então, a guitarra é algo que meio que ajuda, até no meu trabalho mesmo, de streamer de Guitar Hero, meio que ajuda nos. E eu me divirto muito mais tocando na guitarra do que qualquer outro instrumento. assim. É isso. Agora eu vou para um lado mais sentimental, talvez. Só para encerrar. A gente sabe que a música faz toda a diferença pra gente. Mas como que é vocês receberem um feedback de quem consome o conteúdo de vocês? Seja na live, alguém que, tipo, vai dar um feedback, pô, você faz isso daqui comigo, eu fico muito legal. Ou com você que compõe pra jogos. Como é que é esse feedback pra vocês? Fala aí, Vai lá. Dan. Fala aí. Então, pra música, eu acho que, pô, a gente tá fazendo uma trilha sonora de um projeto que é da pessoa, né? Tipo, beleza, a gente tem nossas músicas autorais, mas a maioria das vezes que as pessoas encomendam coisa pra gente é pra coisa delas, né? Então, quando a pessoa me fala que ela gostou do trabalho e que acha que vai casar bem com o negócio que ela fez, pô, é a melhor sensação do planeta, né? Porque você, querendo ou não, você teve que se adaptar um pouco ao universo que aquela pessoa tá criando. Ou também eu faço muita trilha pra canal, eu faço muita trilha pra evento também. Então você tem que... A maior satisfação é saber que você, poxa, de alguma maneira contribuiu pra experiência que aquela pessoa tá querendo passar, né? E sobre o conteúdo, eu acho que tem algumas paradas que são muito especiais também, porque, não sei, o meu conteúdo o meu conteúdo tá muito atrelado à época da pandemia. E tinha muita gente que falava, poxa, tipo, sabe, pandemia me pegou muito forte, só que, poxa, eu via seus vídeos, assistia suas lives e isso era um alento, assim. Então, tipo, pra mim isso é um negócio, pô, é sério, assim, não é? Tipo, tá, beleza, galera que dá risada nos vídeos, ó, legal, muito legal, adoro. Só que tem gente que chega com feedback muito sério também. E você fala, poxa, né, eu nunca tive a pretensão de atingir nesse aspecto, mas que bom que deu certo, né, que bom que rolou, né. Eu acho que por a gente ter começado, eu pelo menos, né, comecei numa época da pandemia, né, eu comecei um pouco antes da pandemia, meio que é uma jornada meio solitária de criador de conteúdo, sabe? Então, a gente não tem uma real noção do alcance que a gente tem na vida das pessoas, né? E esses eventos como a Gamescom e tal, meio que ajudam a fortalecer isso e mostram pra gente como a gente é importante pra elas, assim, e a gente nem tem essa noção às vezes, né? Então, quando as pessoas param a gente pra tirar foto, falar de quanto o nosso conteúdo significa pra vida delas, ou o que significou no momento que tava meio ruim e tal, isso é a melhor parte, é a coisa, é a mais gratificante, e é por isso que eu gosto tanto de vir nesses eventos, porque a gente tem esse contato mais próximo. Pela internet eu pelo menos eu não consigo sentir muito, assim, sabe? Então, Consegue ver os números então, reais, né? Assim. é a frieza dos números ali e os comentários e tal. Por mais que a gente leia os comentários e veja o sentimento das pessoas por eles, é nesses momentos aqui de eventos que a gente se reúne e, pô, a gente se encontra aqui, a gente fala pela internet o ano inteiro, a gente se encontra aqui. E são nesses momentos assim que a gente consegue perceber a importância do nosso trabalho e das nossas lives e tal, para a vida das pessoas. E esse carinho cara, é a melhor coisa do mundo que tem.
Total. Perfeito. Arrasaram. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que Fale as agradeço. redes sociais de vocês, no final das contas é... Gigo Akira, me procura, eu tô em todas as redes sociais possíveis, no Instagram, no TikTok, pode me procurar lá. Estamos lá no Instagram, se quiser mandar DM para tirar dúvidas sobre os jogos, estamos também disponível. Perfeito. Estamos aí. E a minha é @bandadongodongo. Banda Dongo Dongo, é isso. Achem tudo. É isso, meninos. Muito obrigada Muito pela obrigada, participação de Agradeço, gente. vocês. Muito obrigado pelo convite. E vocês, curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.